eu sou o Dalton Ribeiro e este é o DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. E nesse episódio nós vamos responder a uma dúvida recorrente dos meus ouvintes. Como mudar o comportamento da minha equipe? Bom, então nesse episódio nós vamos entender o que é comportamento, como esses comportamentos se constroem, como identificar as possíveis causas e o que fazer para mudar esses comportamentos. Então vamos lá, começando com conceitos básicos para a gente ter um entendimento melhor. A gente não consegue mudar aquilo que a gente não entende, a gente não consegue sequer compreender aquilo que a gente não entende bem. Então vamos começar deixando claro o que é comportamento. Bom, e aí é importante mencionar que a gente está sempre buscando responder às coisas que acontecem à nossa volta. O nosso cérebro, ele é uma máquina de respostas. Quando se coloca alguma questão, alguma pergunta, ele sempre vai querer encontrar qual é a solução, qual é a resposta, como agir diante de cada situação. Então, só para a gente entender aqui, só para ilustrar, tudo começa com um determinado evento. À medida que a gente tem um evento, e esse evento pode ser um evento externo ou interno, logo a gente vai entender as diferenças. Um evento é alguma coisa que acontece, alguém que fala com você, alguma coisa que você vê, alguma coisa que você ouve, alguma coisa que você pensa. Então, a partir disso, o seu cérebro ele vai interpretar aquele evento. Como assim, Dalton? Sim, você vai interpretar aquele evento. Cada coisa que acontece é interpretado pelo cérebro de acordo com os seus próprios filtros mentais. E o que são esses filtros mentais? Esses filtros são filtros que a gente acumula ao longo da nossa vida. Ou seja, se a gente já teve viveu alguma situação parecida, se a consequência daquela situação foi boa, se foi ruim, o que a gente aprendeu, o que a gente respeita, o que a gente não gosta, como a gente compreende as coisas, como é que a gente encara os fatos. Então, só para a gente entender, tem gente que recebe uma provocação e ri da provocação, não dá a mínima. Tem gente que recebe uma provocação e se sente muito ofendido. E é óbvio que a resposta de quem se sente muito ofendido é diferente da resposta de quem não deu a mínima para aquela provocação. Então a gente interpreta o evento. Então, de novo, o evento acontece, a gente interpreta o evento. É uma linha de pensamento, uma corrente de pensamentos que é disparada a partir daquele evento. Essa corrente de pensamento, ela provoca uma emoção. Pode ser uma emoção neutra, zero emoção. Pode ser uma emoção positiva, felicidade, entusiasmo, excitação. Pode ser uma emoção negativa, tristeza, medo, raiva. E vamos combinar que negativo aqui é só uma questão de qualificação. Quando a gente estuda as emoções de forma aprofundada, a gente entende que as negativas têm a sua razão de existir e são fundamentais para a nossa própria existência. E o fato é que essas emoções, que lembra, foram originadas através de uma corrente de pensamentos, elas é que vão determinar como a gente vai se comportar diante daquele evento que aconteceu anteriormente. Então lembra? Evento, interpretação, emoção. E aí sim, comportamento. E aí, através do nosso comportamento, que ele é percebido através das nossas ações, ou às vezes até da nossa fisionomia, né? Então os nossos comportamentos definem as nossas ações e as nossas ações vão definir os nossos resultados. Então veja que existe uma cadeia, existe uma sequência entre evento e resultado. Se você quer mudar o resultado, se você quer mudar o comportamento, e o comportamento a gente fala normalmente pelo resultado, né? A gente olha o comportamento, avalia o comportamento muito mais pelos resultados, porque eles sim mostram se aquele comportamento estava adequado ou não. Então, entre o evento e os resultados existe uma sequência. Então, evento, interpretação, que é a linha de pensamento, a nossa emoção, o comportamento, as ações e aí sim os resultados. Então, é bom que a gente entenda esse fluxo para a gente saber onde é que a gente pode mexer, né? A partir do momento que a gente compreende alguma coisa, a gente começa a ter mais clareza para saber onde é que a gente vai atuar. E essa sequência é um ponto-chave do que a gente vai falar aqui hoje. E aí tem uma coisa a mais.
Legal, entendi como é que a gente reage a alguma coisa que acontece, algum evento, Dalton. Muito bem, mas e os comportamentos? Tem mais alguma peculiaridade? Tem sim. O cérebro é o nosso grande consumidor de energia. De todos os órgãos, de todos os sistemas, o nosso sistema nervoso, comandado pelo nosso cérebro, é o que consome mais energia. Como assim, Dalton? Energia? Energia. Você se alimenta e respira para produzir energia para o seu corpo funcionar. É basicamente assim que funciona. A biologia bem superficial, né? Fazer uma análise bem superficial da nossa biologia. E o cérebro consome muita dessa energia, aproximadamente 25 a 30% só o cérebro ele consome. Então, o cérebro está sempre buscando economizar energia. Como é que ele faz para economizar energia? Bom, ele automatiza alguns processos. Por quê? Porque o processo de tomada de decisão geralmente é um processo que consome muita energia. Então, ele automatiza algumas decisões. Como é que ele faz isso? O que automatização é essa? Automatizar significa responder de forma automática sem ficar raciocinando sobre aquilo. Por exemplo, e isso pode acontecer não só com pensamentos, com reações emocionais, mas com atos extremamente complexos, como dirigir, por exemplo. Aquilo que a gente chama de aprendizado, aquela automatização, ela acontece até quando a gente está dirigindo. O dirigir é uma atividade extremamente complexa, você precisa prestar atenção, mexer o braço, mexer perna, mexer as duas pernas, né, se o carro não for um carro automático. Então, uma sequência de movimentos e de percepções que você tem que tomar o tempo todo. Mas quem já dirige há muito tempo, entra no carro e simplesmente dirige. Parece que acontece de forma muito natural. Todos aqueles processos eles foram automatizados. Às vezes a gente fica pensando em uma outra coisa, nem está com foco naquilo que está acontecendo naquele momento. Mas você consegue perceber um obstáculo, uma pessoa consegue perceber que o trânsito parou. E aí, às vezes a gente nem se dá conta, mas a gente já chegou no nosso destino. Isso acontece porque esses processos foram automatizados pelo nosso cérebro para economizar energia. O mesmo acontece com tarefas simples, tipo passar pela porta quando está saindo de casa e trancar a porta. Tirar a chave e botar no bolso. Às vezes você chega lá fora e pensa assim, será que eu tranquei a porta da casa? Comigo já aconteceram várias vezes. Todas as vezes que eu voltei eu tinha trancado a porta. Eu só não lembrava de ter feito isso. E por que eu não lembrava? Porque foi algo que eu fiz de forma inconsciente ou subconsciente. Seja lá como você queira chamar. Então, o nosso cérebro, ele pega alguns processos, e olha que você vai entender como é que isso está conectado com aquela questão da resposta, e automatiza isso. E essa questão da automatização pode ser perceptível ou não por você mesmo. Tem coisas que você nem percebe, mas faz. Por isso a importância que é receber feedback, um feedback verdadeiro, um feedback bem dado é importantíssimo, porque muitos dos nossos comportamentos são inconscientes. E aí a gente não percebe que está fazendo aquilo que a gente está fazendo, ou está agindo da forma que a gente está agindo. E como é que isso acontece? Isso acontece porque ao longo da nossa vida o nosso cérebro vai aprendendo como responder a determinadas situações. E aí sempre que ele vê uma oportunidade de automatizar algo, ele automatiza. E como é que o nosso cérebro ele percebe que há uma possibilidade de automatizar aquela atividade? Bom, ele utiliza isso no processo de aprendizagem. O nosso cérebro, nós seres humanos, aprendemos apenas de 3 maneiras. Ou a gente aprende através de modelagem. O que é modelagem? É utilizando os outros como modelos. Por exemplo, quando você é uma criancinha, um bebezinho, os seus pais são os seus modelos, ou as pessoas que o criaram são os seus modelos. Então você tende a repetir o comportamento daquelas pessoas. A modelagem acontece ao longo de toda a nossa vida. Pessoas que a gente admira, que a gente acredita que estão fazendo algo bem feito, podem e são modeladas pelo nosso cérebro. A gente aprende com essas pessoas. Então a gente vai aprendendo através de modelagem. A segunda forma de aprender é o clássico que a gente aprende na escola, repetição. Fazer exercícios. Repetir, até que você aprende. Então, o cérebro entende, que é o que acontece, por exemplo, quando a gente está dirigindo. A gente faz aquilo tantas vezes, repete aquele movimento tantas vezes, que o cérebro entende. Ok, entendi essa sequência. Vou automatizar para consumir menos energia. E aí eu tiro do consciente, da parte consciente do seu cérebro, e coloco na parte subconsciente do seu cérebro, e agora você faz de forma automatizada.
Então, duas maneiras de aprender, modelagem e repetição. E a terceira maneira de aprender, ela é literalmente traumática, porque a gente também aprende através de eventos de grande impacto emocional. O que são eventos de grande impacto emocional? Alguma coisa que aconteceu e que gerou um impacto negativo para você. Das coisas mais simples às coisas mais complexas. Pode ser um trauma de guerra, um trauma de um acidente de trânsito, até o trauma de uma vergonha que você passou quando você era criança. Aliás, a maior parte dos traumas ele é formado na nossa infância. Ali quando o nosso cérebro ainda está aprendendo como responder a tudo aquilo que acontece à nossa volta. E aí esse conhecimento, esse aprendizado, ele vai se consolidando ao longo do tempo e já por repetição. Ou seja, quando a gente sofre um trauma, vamos dar um exemplo aqui para ficar claro. Digamos que você tinha que fazer uma apresentação na escola quando você tinha 8 anos de idade, 7 anos de idade. E aí nessa apresentação você ficou nervoso, você nunca tinha feito antes. Então você ficou nervoso por quê? Porque você tinha medo. Medo por quê? Porque você nunca tinha vivenciado aquilo antes. Tudo que a gente não sabe como é que vai funcionar, como é que vai acontecer, é natural que a gente fique apreensivo, inseguro. E essa insegurança que gera a emoção do medo. E aí, quando chegou lá na frente, a gente tropeçou, caiu, falou alguma palavra errada, e aí todo mundo riu. E aí entra a emoção da vergonha. Um dos piores sentimentos, uma das piores emoções é a vergonha. E a vergonha, ela sempre vai tender a gerar um trauma. E aí uma criança não sabe lidar com aquilo, o cérebro ele se vê naquela situação, o que ele faz? Ele tira uma foto daquela sensação, daquela situação. Ele tira uma foto da situação para entender o seguinte, aquela situação gera uma emoção negativa, uma dor emocional muito forte. E o cérebro não quer saber se você levou uma punhalada, se você levou um tapa ou se foi uma dor emocional causada, por exemplo, uma vergonha muito grande. Para ele é tudo dor. E aí o que ele vai fazer? Ele vai para te preservar, ele vai entender qual era o contexto e vai tentar te proteger daquele contexto no futuro. E aí, sempre que você tem uma apresentação para fazer, você se sente super inseguro, você não quer fazer, você resiste, você treme, você às vezes fica até com alergia, manifestação física daquela ansiedade, daquele medo, para não passar por aquela situação novamente. Você vai evitando isso e aí vai se tornando uma pessoa mais introspectiva. Então, aí você começa a entender já o efeito causa, o efeito causa e efeito é péssimo, né? Aí você vai entendendo como é que causa e efeito se processa no nosso cérebro. Às vezes um evento lá da nossa infância gera um comportamento mais introspectivo, um comportamento mais tímido, um medo de estar diante de pessoas que você não conhece, que podem te provocar algum tipo de insegurança, podem te criticar de alguma forma, e aí você vai entendendo como é que esse comportamento vai se formando ao longo da nossa vivência, da nossa história. Então, basicamente, relembrando, o cérebro automatiza através de modelagem e repetição ou de um trauma, um evento emocional de grande impacto, e aí ele vai automatizar aquelas respostas. Para quê? Para que seja mais rápida a resposta, principalmente quando se trata dessa questão emocional, e para que gaste menos energia. Então, aconteceu alguma coisa, você já sabe como responder. Está diante de uma situação, você já vai responder de forma automatizada. E é isso que nós chamamos de comportamento. São respostas que a gente dá para situações que o nosso cérebro já aprendeu como vai responder, já padronizou aquilo. E como ele padronizou aquilo, ele automatiza a resposta. E a tendência é que você, sempre que estiver diante daquele evento inicial, você vai ter o mesmo tipo de resposta, ou seja, o mesmo comportamento. Então, entenda que esse processo, esse loop, né, entre a causa, o evento e o resultado final, lembra, a gente passa por tudo aquilo que a gente falou. Só que a parte de interpretação, ela ficou automatizada. Então, o evento acontece, por exemplo, mantendo aqui o exemplo da apresentação em público. O evento acontece, alguém fala, você vai ter que ir lá na frente apresentar, você vai ter que apresentar na reunião de trabalho, você vai ter que apresentar esse projeto, você vai ter que apresentar a sua empresa para um potencial investidor. E aí, quando essa situação acontece, o que seu cérebro faz? Essa situação é igual àquela quando ele estava na escola, que ele tem que fazer uma apresentação. Isso vai causar muita dor para ele. Não faz para ele.
Resposta imediata, não quero, vou fugir disso, não quero fazer, prefiro não me apresentar, prefiro não realizar essa atividade. Recompensa disso, a minha segurança, a minha tranquilidade. Se a pessoa fala assim, tá bom, então você não vai apresentar, já que você não quer, ufa, deu tudo certo. Eu evitei e eu não me submeti àquela emoção extremamente negativa. Não corri nem o risco daquilo acontecer. E é claro que o seu cérebro não vai entender que pode ser uma situação importantíssima para a sua carreira ou para a sua vida. Ele simplesmente vai reagir de acordo com o que está programado, automatizado, para evitar a dor que foi sentida em uma situação parecida lá atrás. E aí o nosso cérebro ele é associativo. Tudo que parecer com aquilo, ele vai tender a seguir o mesmo caminho de resposta, porque afinal de contas é aquilo que vai gerar mais segurança para você. Então, é assim que se constroem os comportamentos, os producentes e os contraproducentes. Como assim? É exatamente assim. Então, modelagem, por exemplo, só para dar um exemplo de modelagem, a forma como os seus pais tratam as pessoas mais velhas, provavelmente é a forma como você trata as pessoas mais velhas. Modelagem. Ou porque seu pai, por repetição, sua mãe, por repetição, fala, você tem que chamar de senhor, você tem que chamar de senhora, você tem que chamar de senhor, você tem que chamar de senhora. De tanto repetir, você acabou aprendendo. Então, é assim que se formam os comportamentos. E aí, quando você está diante de uma situação, já sai o senhor e senhora automaticamente. Você não tem que olhar e pensar do que eu vou, como é que eu vou tratar aquela pessoa. Já sai automaticamente no tratamento, porque o seu cérebro aprendeu que vai ser sempre assim. Muito bem. Agora, se tudo começa nos eventos, né, no evento inicial, e quando a gente está falando de comportamento, a gente normalmente dá um nome de gatilho para esses eventos iniciais que disparam um comportamento, ações e resultados de forma automática, bypassando aquela etapa da interpretação. É claro que uma situação que não encontra nenhuma referência no seu cérebro de um processo automatizado, ela vai precisar ser analisada. E aí você vai pensar sobre aquilo. E aí, pensando sobre aquilo, você pode definir emoções que vão surgir dessa linha de pensamento. Podem ser boas ou ruins. Inclusive, é uma dica. Se você quer mudar a emoção que você sente quando algum evento acontece, seja ele de qualquer natureza, perceba qual o pensamento que passa pela sua cabeça, porque é ele que está conduzindo aquela emoção. Lembra? Evento, interpretação, mais pensamento e depois a emoção. Então, vamos chamar de gatilho tudo aquilo que aciona comportamentos que são automatizados no nosso cérebro, na nossa mente. E os gatilhos, ele podem ser de diferentes tipos. Você pode dividir os gatilhos e analisar esses gatilhos de diversas formas. Por exemplo, pode ser um gatilho interno ou externo. Lembra que eu falei do evento interno e externo? O que é o evento externo? Alguma coisa que aconteceu fora do seu corpo. Ou seja, alguém falou alguma coisa, você viu alguma coisa, alguém te encostou, te deu um tapa, te empurrou. Alguma coisa aconteceu fora de você e que te levou a ter que dar uma resposta. Nesse caso, vamos estar falando de gatilho, é um comportamento automatizado. Então, por exemplo, tem pessoas que são condicionadas a reagir com violência quando alguém faz um tipo de provocação, que pode ser verbal ou até física. Então a pessoa já quer partir para a agressividade. Por quê? Porque está condicionada. Ela recebe aquela provocação, automaticamente o cérebro entende como preocupar, não passa, não raciocina. E às vezes não pensa se aquela pessoa é o seu chefe. Não vai dar um murro nela. Não passa, está automático. A pessoa te provocou, você já quer partir para a agressividade. Inclusive pode ser agressividade verbal também, não necessariamente física. Então sabe aquelas pessoas que são muito explosivas? São pessoas que estão condicionadas a responder de forma agressiva em determinadas situações que são os gatilhos, são gatilho externo. E o que são gatilhos internos? São aqueles gatilhos que começam na nossa própria mente. E isso acontece muito com as pessoas ansiosas. Elas começam a criar situações na cabeça delas, de coisas que podem acontecer no futuro. Provavelmente não vão, mas na cabeça de todo mundo que é muito ansioso, sempre acontece alguma coisa e é ruim, né? E aí, a partir desse pensamento, você desdobra, inclusive, uma série de reações físicas, né? Ou aumento do batimento cardíaco, aumento da pressão sanguínea, você fica estressado.
E aí, obviamente, que o seu comportamento diante daquele evento que começou lá na sua cabeça, só tem na sua cabeça, ninguém mais está vendo aquilo, ninguém mais sabe o que está acontecendo, ele desdobra um comportamento que pode te gerar resultados bastante prejudiciais, dependendo do que você faz, e certamente no seu corpo vão gerar resultados muito ruins a médio e longo prazo. Mas esse não é o tópico do assunto de hoje. Um dia, quem sabe, a gente fala sobre as consequências desse ciclo que dispara uma ansiedade, por exemplo. Muito bem. Você também pode classificar os gatilhos como diretos ou indiretos. Qual a diferença? O gatilho direto aconteceu alguma coisa, automaticamente você tem um comportamento automatizado. O indireto, às vezes, ele demora. Se aconteceu alguma coisa, aí você entra numa linha de pensamento. Aconteceu alguma coisa fora, por exemplo, você olhou uma cena, olhou uma mãe brincando com o filho. Aí você olhou aquela cena e aquilo gerou uma emoção, ou um conjunto de emoções. Porque aí você pode ter lembrado da última vez que você brincou com seu filho. Aí você pode sentir culpa, porque há muito tempo você não brinca com seu filho. Ou você pode se sentir empolgada e animada de agendar um final de semana para você brincar com seu filho. Dependendo da sua situação, e aí de novo, lembra? Dependendo da interpretação que você vai fazer daquele evento que aconteceu fora, que você viu, você desdobra uma linha de pensamentos que vai originar potencialmente um comportamento automatizado. Ficar chateado, aborrecido, ou ficar feliz, empolgado. Por quê? Porque foi disparado por aquele evento que você começou a associar com outras situações do seu passado que estão na sua mente, que você viu, lembra, e aí aquilo desencadeia uma linha de pensamentos que disparam um comportamento automatizado. Uma outra forma de classificar os gatilhos é consciente e inconsciente. A gente já falou um pouco sobre isso. Tem coisas que disparam gatilhos na gente e a gente não percebe. A gente às vezes acha que é um gatilho externo e direto, mas às vezes é um gatilho indireto e interno que está no nosso inconsciente. E aí é que é mais difícil da gente tratar a mudança de comportamento. É preciso que um profissional habilitado que compreenda tudo isso, pode ser um psicólogo, terapeuta, pode ser um PNLista que conhece e sabe utilizar isso, um bom coach, eventualmente, se ele tiver conhecimentos de PNL, ele vai conseguir identificar exatamente essa linha, desdobrar com você essa linha e entender exatamente qual é o gatilho, porque às vezes o gatilho não é o que acontece dentro, é do que acontece fora, é alguma coisa que se desdobra dentro porque existe algum aprendizado lá da sua infância que é acionado quando esse gatilho externo parece ser acionado. Na verdade, seriam gatilhos sobre gatilhos, né? Existe o gatilho externo que aciona o gatilho interno e aí você se comporta de uma maneira que pode não ser a maneira que você gostaria. E se isso acontece com você, isso acontece com todas as pessoas da sua equipe. Então a gente está falando, e aí você deve estar pensando assim, cara, esse negócio é complicado demais, Dalton. Esse negócio de gente é complicado. Claro que é complicado. Somos seres extremamente complexos. E você sabe, você que é líder, você que é dono de um negócio, dono de uma empresa, executivo, você sabe que gerenciar pessoas passa por compreender como é que essas pessoas funcionam. E à medida que você começa de novo, quando você entende como funciona, você consegue mudar ou acionar algumas coisas para promover uma mudança. Muito bem, falando ainda sobre gatilhos, eles podem ser ainda antecipados ou inesperados. Por exemplo, você está dirigindo lá na rodovia e você sabe que em determinado local tem um radar de velocidade. Então você já está esperando que quando passar aquela curva você vai reduzir, porque logo na frente vai ter um radar. Então quando você avista aquela curva você já reduz. É um comportamento automático. Inclusive ele acontece mesmo que você não esteja prestando atenção se você passa com frequência naquela rodovia. Isso também já aconteceu muito comigo. No caminho do trabalho para casa, casa para o trabalho, eu sempre passava por vários radares de velocidade. Não que eu andasse correndo muito, mas eu estava ali na rodovia a 70, 80 e o radar era de 60. Então eu tinha que reduzir para passar pelo radar. Eram 4 ou 5 radares na estrada. E às vezes eu estava pensando em alguma coisa do trabalho, alguma coisa de casa. Eu não estava focando em prestar atenção para saber onde é que estava o radar.
E às vezes eu chegava em casa, meu Deus do céu, será que eu diminuí nos radares todos? Eu vim desligado, vim pensando em alguma coisa e nunca chegava a multa. Por quê? Porque eu sempre reduzia. O cérebro automatizou aquele processo e quando chegava naquele local, automaticamente eu reduzia a velocidade de forma inconsciente. Esse era o antecipado. E o inesperado? Alguma coisa. Tudo que não é antecipado é inesperado, né? Então, tudo que você não sabe que vai acontecer é um tipo de gatilho inesperado. Alguém falar alguma coisa que você não espera, ou agir de uma maneira que você não espera. Às vezes, você já sabe que a pessoa vai agir daquela forma, você já antecipa. Às vezes, quando você não sabe, ele é um gatilho inesperado. E ele ainda pode ser de duas formas, né? Encorajador e desencorajador. Ou seja, aquele gatilho pode despertar em você uma vontade de fazer algo ou uma vontade de não fazer algo. Então, dependendo do gatilho, quando você olha, tem gente que olha para uma determinada atividade e aquilo aciona um gatilho desencorajador. E aí a pessoa perde toda a vontade de fazer. Por quê? Porque aquele gatilho acionou alguma coisa internamente que desencadeou um comportamento desencorajador. O mesmo radar de velocidade, na verdade, o comportamento desencorajador é se eu passar acima da velocidade, eu vou receber uma multa, vou ter que pagar. Pagar não é legal, pagar é uma coisa desencorajadora, por isso eu tenho que reduzir. Então, você pode classificar também assim os gatilhos. E, por fim, e mais importante para aquilo que a gente está falando aqui hoje, ele pode ser um gatilho producente ou um contraproducente, ou seja, ele desperta em você um comportamento que vai gerar um bom resultado, um resultado que é producente, você vai produzir alguma coisa positiva, ou contraproducente, ou seja, vai impedir que você faça alguma coisa que você deve fazer, ou haja de modo que você deve agir. E nesse tipo de classificação entre producente e contraproducente que a gente vai focar a nossa conversa aqui hoje. Por quê? Porque existem dois tipos de comportamento, vamos dizer assim. Vamos separar agora e classificar ainda, não os gatilhos, mas os comportamentos. Existem aqueles comportamentos que, como eu falei anteriormente, eles vêm lá desdobrados lá da sua infância. Por exemplo, a timidez. Então, normalmente eles estão ligados à personalidade, né? As pessoas chamam de personalidade. Fulano é extrovertido, fulano é introvertido, é tímido. Ciclano é bom com as palavras, ciclano não é tão bom. Então, a habilidade que você vem desenvolvendo, assim como os comportamentos ao longo da vida, eles são comportamentos quase que naturais. Ou seja, você nem percebe, mas você é desse jeito. Você é mais nervoso ou mais tranquilo, mais calmo. Você pensa de uma maneira estruturada ou você pensa de uma maneira completamente desestruturada, e não há demérito nenhum nisso. Criativos são assim. Mas são pessoas que têm uma personalidade diferente. E aí, obviamente, tem aptidões diferentes e tem vocação para atividades diferentes. A gente fala sobre isso quando eu falo de um episódio sobre dominância cerebral, né? A dominância cerebral é uma das formas de você classificar características comuns que formam personalidades distintas e que você pode analisar para saber se essa pessoa tem uma probabilidade alta ou baixa de gerar um bom resultado numa determinada atividade. Vou deixar aqui na descrição desse episódio qual é a referência para você depois ir lá e assistir esse episódio, ouvir esse episódio que fala sobre dominância cerebral, para você entender um pouquinho do que é essa personalidade que eu estou chamando aqui de comportamento natural inconsciente. Ou seja, a tendência natural, porque você foi assim a vida toda, vai ser você repetir aquele comportamento. E você pode ver isso, além da personalidade, nos valores daquela pessoa, né? No que ela preza, aquilo que ela acha importante, o que ela não acha tão importante assim. Então isso tudo são frutos de coisas que aconteceram ao longo da sua vida. E não é que eles sejam imutáveis, não. Tá? Todo comportamento, aliás, prestem atenção que isso é uma informação imprescindível. Todo o comportamento, ele pode ser mudado. Mas é claro que alguns comportamentos são mais fáceis de mudar, outros são mais difíceis de mudar. Então, comportamentos naturais e inconscientes, você está assim, eu no meu caso tenho 45 anos, vou fazer 46, são comportamentos que eu tenho talvez há 40 anos e claro que esses comportamentos talvez sejam mais difíceis de mudar. Não vai ser de hoje para amanhã, mas no médio e longo prazo e com o fator repetição, né? Ou seja, ou uma vontade de mudar, um desejo consciente,
ou até mesmo um gatilho que se mantém durante muito tempo pode fazer com que um comportamento que é natural, que eu tenho há 40 anos, se altere, se modifique. Então isso é claro que é possível, mas demanda um esforço maior, porque eu tenho que mudar alguma coisa que está enraizado no meu subconsciente há 40 anos. Mas não desanime, eu já mudei vários comportamentos. Um que é perceptível e notável, todo mundo que me conhecia na minha infância sabe que eu fui uma criança e um adolescente extremamente tímido, tinha medo de falar com as pessoas, era completamente inimaginável que um dia eu estaria gravando um episódio de um podcast, de um episódio de um canal do YouTube, do Spotify, do Deezer, falando com pessoas e dando palestras, dando treinamentos. Seria inimaginável. E isso é prova de que o comportamento pode ser modificado. O meu foi, o seu, seja lá qual for, pode ser também. Assim como o do seu time. Mas aí você precisa ficar ligado nessa dica. Se é um comportamento da pessoa, se a pessoa é assim a vida toda, né, repetindo aquele padrão, aí demanda um esforço pessoal desta pessoa ou de um efeito gatilho sustentado por muito tempo para você poder provocar essa mudança. Agora, tem gatilhos que são induzidos, né? Tem gatilhos que são comportamentos até que não eram de 40 anos, foi um comportamento, de repente, que você passou a ter, ou que aquela pessoa passou a ter, até quando começou a trabalhar, ou quando começou a trabalhar na empresa, na sua empresa, ou com você. Ela não era naturalmente assim, mas ela passou a ser assim. Isso pode acontecer? Pode. Lembra, resposta. O cérebro vai tentar sempre dar a melhor resposta, a resposta que ele entende que seja a melhor possível. Então, esses comportamentos eles podem ser induzidos por outras pessoas, colegas de trabalho ou pelos líderes. E aí a importância da liderança na mudança do comportamento do time, isso é fundamental. Não adianta você é o presidente da empresa, aí tem um time lá numa gerência de, compras. E aí o time da gerência de compra não está performando. E é por isso que as pessoas mudam quem? Os líderes, né? Se a gerência de compra não está performando, você troca o gerente de compras. Porque o problema provavelmente está no gerente. Se a equipe não funciona, o problema é sempre do líder imediato, né? Isso é um fato. Então, o líder ele induz comportamento nas pessoas, assim como os ambientes. Tem gente que é de um jeito no trabalho e de um jeito em casa. Por quê? Porque o ambiente é um grande gatilho, né? Dependendo de onde você está, você não se comporta num bar do mesmo jeito que você se comporta numa sala de julgamento, do mesmo jeito que você se comporta no trabalho, do mesmo jeito. Cada local prevê ali um comportamento específico. E aí você vai se adequando de acordo com o ambiente. Então, o ambiente é um gatilho obviamente externo, que pode induzir a um comportamento diferente, dependendo do local que você está. Muito bem, e esses comportamentos induzidos são os que são mais interessantes para a gente, porque são mais fáceis de mudar. Às vezes uma atitude, uma mudança no ambiente ou uma atitude do líder já muda, já altera completamente o comportamento. E se você é o líder, se você está ouvindo isso, agora ficou maravilhoso, porque agora você entende que se você mudar, o seu time muda. A forma como você se comporta impacta diretamente no comportamento do seu time. E é ótimo que dependa de você, porque se depende de você, você pode mudar e é muito mais fácil que se dependesse de qualquer outra coisa. E quais são os comportamentos que eu ouço mais reclamação nas minhas mentorias, ou até pessoas que comentam aqui o podcast ou o YouTube? Quais são os comportamentos contraproducentes mais comuns nas empresas? Vou citar alguns aqui e aí você dá uma pensada, uma reflexão, vê se no seu time esses comportamentos aparecem de forma coletiva ou individual. Então, a gente tem comportamentos que eles são reproduzidos por várias pessoas, outros por um membro específico do time. Por exemplo, um que o pessoal reclama muito, falta de iniciativa. Minha equipe não tem iniciativa. Essa pessoa não tem iniciativa. O outro, muito comum também, procrastinação. Rapaz, eu pedi isso tem 3 semanas, o cara não me entrega. Procrastinação também é um comportamento muito reclamado aí pelos donos de empresa. Um outro também, que é um clássico, e esse pode ser de várias formas, é falta de comprometimento. Às vezes a pessoa não nomeia dessa forma, mas é falta de comprometimento. Você consegue ver isso, a pessoa não respeitou o prazo, combina um prazo, mas não entrega. A pessoa diz que vai fazer de um jeito, mas faz de um outro jeito.
A pessoa diz que vai entregar um resultado e não entrega aquele resultado. A pessoa diz que vai fazer com um determinado nível de qualidade e faz de qualquer jeito. Tudo isso se chama falta de comprometimento. É um comportamento que mostra a falta de comprometimento daquela pessoa com tudo que diz respeito à empresa. Obviamente, tudo não, né? Essas coisas que eu falei, prazo, ou resultado, ou qualidade, ou tarefa. Um outro comportamento também, esse é muito comum, esse talvez seja, principalmente hoje em dia, talvez hoje ele seja mais percebido. Antigamente as pessoas chamavam de outras coisas, mas hoje as pessoas já entendem o que é a falta de inteligência emocional. É um comportamento que demonstra falta de inteligência emocional. A pessoa não consegue gerenciar suas próprias emoções, fica irritada a qualquer momento, a qualquer coisa, e não consegue se desirritar, passa o dia inteiro irritado com uma coisa boba que aconteceu de manhã cedo. Ou passa o dia todo estressado, ele não consegue gerenciar aquilo de maneira nenhuma. E é óbvio que quando você está estressado, você produz mal, você produz menos. A pessoa demonstra falta de empatia, não se importa muito com os outros, fala de qualquer jeito, trata mal as pessoas. Também demonstra essa falta de empatia, também está diretamente ligada à falta de inteligência emocional, ou nível baixo de inteligência emocional. Algum nível sempre tem, só que pode ser nível 10 ou pode ser nível 0, 0,5, 0, a não ser que tenha um problema neurológico, mas de maneira geral, vamos chamar de 1 a 10, né? Alguma inteligência emocional você sempre tem. Ou aspectos até ligados à comunicação também, que hoje em dia estão também conectados com a comunicação do ponto de vista de relacionamento. Pessoas têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas, essa dificuldade de relacionamento também está ligada à falta de inteligência emocional, ou a níveis mais baixos, de inteligência emocional. Um outro comportamento que às vezes as pessoas também mencionam e que incomoda e que não gera resultado nas empresas é a insegurança, né? A pessoa fica insegura, não age porque ficou com medo, não fez porque ficou com medo, e aí essa insegurança também atrapalha muito a performance dos times. E por último, e não menos importante, da listinha que eu separei aqui, falta de sentimento de equipe. Tem gente que tem dificuldade de trabalhar em equipe, é extremamente individualista, pensa no dele primeiro e depois no da equipe. Eu não vou entrar aqui, existem também causas que podem ocasionar isso. Para cada item desse que eu falei, falta de iniciativa, procrastinação, falta de comprometimento, falta de inteligência emocional, insegurança e falta de sentimento de equipe, tem uma causa. Tem uma causa para aquele comportamento, lembra? Tem um evento, tem um gatilho que gera esse comportamento. Mas esses são os comportamentos que os empresários com quem eu falo e que me procuram lá nas redes sociais. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, Dalton Ribeiro BR. Então, entra lá no Instagram, Dalton Ribeiro BR, me segue no Instagram para ter mais conteúdo, para saber quando saem os próximos episódios. E agora tem Reels também, vai passar a ter mais, né? Tem Stories, tem Reels, vai ter bastante conteúdo lá no Instagram também. Muito bem. E qual é a melhor forma, então, da gente lidar com isso? Como é que eu mudo o comportamento do meu time? Antes eu vou falar uma coisa importante para você, e às vezes as pessoas menosprezam isso aqui. Qual é a melhor forma de você não ter comportamentos ruins ou contraproducentes no seu time? Deixando de contratar pessoas que demonstram esse comportamento. E muita gente negligencia o processo seletivo. Então, a primeira dica para você mudar o comportamento do time, da equipe, da sua empresa, é olhar para o seu processo seletivo e aprimorar esse processo seletivo. Como é que você aprimora o seu processo seletivo? Quando você for contratar uma pessoa, agora você não vai contratar mais, por exemplo, um técnico, um analista, um assistente. Não, você vai contratar um técnico, um analista, um assistente que tenha determinados comportamentos. Quais? Aqueles que você acredita que serão mais producentes para aquela função. Ou seja, para essa função, seria interessante que o cara fosse extrovertido. Óbvio, então isso é um comportamento que vai ser bom para essa função, então eu vou procurar pessoas que apresentem esse comportamento. Por uma outra, pode ser que eu precise de pessoas mais introvertidas, porque essas pessoas introvertidas tendem a ter um foco maior. E aí, para a área financeira, de repente, é melhor que ela seja... Não tem problema ela ser introvertida. Provavelmente é até melhor que ela seja introvertida, porque tende a ter outros comportamentos que estão associados à introversão.
Então, você tem que definir para aquela posição que comportamentos você quer e que comportamentos você não quer. Por exemplo, uma posição de relacionamento com o cliente, eu não quero uma pessoa que tenha nível baixo de inteligência emocional, que vai brigar com o cliente. Tem que ser uma pessoa que o cliente vai chegar irritado e aquela pessoa vai conseguir compreender o cliente, entender qual é a melhor solução, propor ali a melhor solução. Então eu quero uma pessoa com alto nível de inteligência emocional. Se eu percebo durante o processo seletivo que aquela pessoa tem um baixo nível de inteligência emocional, está descartada do processo e ponto. Então, utilizar métodos para avaliar isso durante o processo. Você pode usar testes que avaliam perfil comportamental, por exemplo, da dominância cerebral, inclusive. Tem lá o link que eu disponibilizo o teste para você saber o perfil comportamental, de acordo com, obviamente, com essa teoria da dominância cerebral, que é de um dos grandes pensadores da área de recursos humanos do século XX. E usar esse teste para você poder fazer essa avaliação. E durante a entrevista, obviamente, se você não tem acesso a esse teste, você não quer lá e pegar lá gratuitamente esse teste para usar no seu time, você também, obviamente, com experiência em entrevistas, eu dou várias dicas para os meus mentorados, como é que faz na entrevista que percebe comportamento. Então, formas que você tem para trazer pessoas com comportamento que você acredita que sejam comportamentos adequados para trabalhar na sua empresa. Então, você quer uma pessoa com iniciativa? Dalton, como é que você avalia iniciativa na entrevista? Vou dizer como eu faço, mais uma dica aqui. Eu pergunto para a pessoa, você considera uma pessoa que tem alto nível de iniciativa? 90% das pessoas dizem sim. Aí eu pergunto, e como é que você sabe disso? Me conta uma experiência que você teve profissional onde você demonstrou ter um alto nível de iniciativa. Aí eu vou ouvir o que a pessoa vai contar. Por quê? Porque se a pessoa diz que tem um comportamento, significa que ela já fez isso várias e várias vezes. Então eu só peço para ela me citar uma relevante. E quando a pessoa é jovem, né, primeiro emprego, estagiário e tal, aí pode não ser na área profissional. Lembra, comportamento é comportamento. Se a pessoa tem iniciativa, ela vai ter iniciativa na igreja, vai ter iniciativa na escolinha, vai ter iniciativa montando um time de futebol lá do bairro. Ela vai ter iniciativa, é um comportamento dela. Se ela não conseguir me trazer nenhum exemplo, me mostrar um exemplo que eu acredito que seja relevante, que demonstre essa iniciativa, essa proatividade dela, esse senso de iniciativa, provavelmente ela não tem esse comportamento. Então é assim que eu faço com todos os comportamentos que eu estou querendo selecionar, utilizando técnicas parecidas com essa. Perguntas, saber perguntar é uma das coisas mais interessantes, inclusive é parte da formação em coaching, né? Saber fazer perguntas inteligentes e perguntas que sejam relevantes. Muito bem, mais uma coisa quando a gente está falando de aprimorar o processo seletivo é você utilizar o famoso período de experiência de forma efetiva. Durante o período de experiência, você vai verificar se aquele comportamento que você acreditou que a pessoa tinha durante o processo seletivo será demonstrado. E você tem que criar situações dentro do período de experiência para que aquela pessoa demonstre aqueles comportamentos. Se a pessoa não demonstrou aqueles comportamentos e você deu oportunidade para demonstrar, significa provavelmente que ela não tem aquele comportamento que você gostaria. Então é melhor você encerrar e pegar uma outra pessoa, reiniciar o seu processo seletivo, para que você não tenha que tentar depois mudar alguma coisa que é uma coisa que já veio com a pessoa. Melhor coisa é você não precisar mudar, é você já começar a trazer para o seu time pessoas com comportamento que você acredita que são, obviamente, os mais adequados para a sua empresa e para aquela função. Deixa eu beber uma água aqui. Muito bem. Mas, Dalton, e agora que eu já tenho um time? Eu já devia ter feito isso quando eu contratei o time, mas agora o time está lá. Dá para mudar o comportamento dessa turma? Dá para mudar de alguma forma? Dá para mudar de alguma forma. Em algum nível você consegue mudar. Lembrando, comportamentos que são induzidos por pessoas ou pelo ambiente são mais fáceis de mudar do que comportamentos naturais e inconscientes da pessoa. Mas até esses são capazes de ser mudados. Aí vai depender do nível de esforço que você está disposto a fazer. Então, só relembrando aqui, evento ou gatilho vai gerar uma emoção, porque a interpretação é automatizada, essa emoção vai gerar um comportamento que vai levar a ações e resultados específicos. Então,
qual é o foco aqui? Se você quer mudar alguma coisa, você precisa, primeiro, identificar esse comportamento lá na frente. O resultado é resultado de um comportamento. Então, você está vendo o resultado? Dá uma olhada no comportamento daquela pessoa. E o comportamento não é o comportamento adequado. Por isso que as ações são tortas e o resultado não vem. Então, eu identifiquei um comportamento que eu preciso alterar. Por exemplo, a procrastinação. Por exemplo, a falta de comprometimento. E aí eu tenho que fazer uma avaliação. Como é que eu faço essa avaliação? Eu faço essa avaliação olhando os gatilhos, entendendo quais são os potenciais gatilhos que estão levando àquele comportamento. Ah, detalhe importante, lembra que eu falei de comportamentos induzidos? O líder pode ser o gatilho, e talvez seja você com quem eu estou falando aqui, talvez você seja o gatilho. Então, você pode acionar gatilho nas pessoas em determinadas ações suas, comportamentos seus, que conduzem a comportamento, que geram gatilhos de comportamento no seu time. Então, coisas que você faz ou coisas que você não faz. Por exemplo, você tem uma coisa que o pessoal faz errado, mas você não reclama, você não cobra. E aí, se você não cobra, as pessoas, ele falou que era desse jeito. Mas o fulano fez daquele outro jeito lá, não fez certo, e ele não falou nada. O próprio fulano que fez errado e não recebeu a reprimenda, ele entrou na zona de conforto e vai repetir aquilo. Os outros todos que estão vendo vão acreditar que está tudo bem se eu fizer errado, porque o chefe nem fala nada, né? Tá tudo bem. Então, omissão também gera muito gatilho de comportamento. Às vezes as pessoas não se dão conta disso. E tem vezes que tem gente que acha chato. Mas é muito chato cobrar. Tá bom, então vai lá no processo seletivo e só traz gente que você não precisa cobrar. Que faça sempre tudo certo. Dalton, isso não existe. Então você vai ter que aprender a cobrar. Você vai ter que aprender a chamar atenção. Vai fazer como? Gritando na frente de todo mundo? Não, não é assim que chama atenção, não é assim que cobra. Você precisa, primeiro, as pessoas precisam ter clareza do que é o certo, o que é o errado, o que você gostaria, o que você não gostaria. E segundo, eles saberem que tem uma consequência quando eles escolhem fazer o errado. Se a pessoa faz errado e não tem consequência, e o errado é mais fácil, o errado é mais tranquilo, ela vai fazer o errado sempre. De novo, é a lei do menor esforço. Então você precisa cobrar e responsabilizar as pessoas quando elas fazem alguma coisa ou quando se comportam de alguma maneira que está incorreta. Uma outra coisa que você pode olhar, além, obviamente, do líder, sendo você ou outros líderes que trabalham subordinados a você, é olhar de maneira mais ampla para a cultura da empresa. Deixa eu ver, esse problema de não ter nenhum tipo de consequência é daquele líder ou é da empresa de uma maneira geral? Aqui ninguém pode fazer qualquer coisa errada que não é punido. Chega atrasado todo dia e ninguém fala nada. Vai almoçar e demora 3 horas para voltar do almoço e ninguém fala. Todo mundo é assim na empresa. Então, se a cultura da empresa, então, é uma cultura da empresa que deixa fazer qualquer coisa. A cultura da empresa pode ser uma coisa ainda mais ampla do que 1 ou 2 líderes. Pode ser que isso seja uma coisa cultural da empresa. Pode ser que a cultura da empresa, por exemplo, gere uma ausência daquele sentimento de pertencimento. A pessoa não tem orgulho de trabalhar na empresa, ela não veste a camisa. Sabe aquela pessoa que compra uma jaqueta com o logo da empresa e usa no final de semana porque sente orgulho de trabalhar naquela empresa? Será que tem isso na sua empresa? Tá bom, não precisa também chegar nesse nível. Tá vendo que tem um bom sentimento de pertencimento, as pessoas se orgulham, gostam de trabalhar lá, elas acordam de manhã e falam, que legal que eu trabalho na empresa tal. Que bacana. Quando alguém pergunta onde é que ela trabalha, ela fala cheia de orgulho. Então, trabalho na empresa tal, lá é sensacional. Esse sentimento, essa ausência desse sentimento de pertencimento pode ser um gatilho para o não comprometimento. Eu trabalho na empresa lá. Você gosta de trabalhar lá? Não gosto não, mas é o que tem. Como é que uma pessoa dessa vai ser comprometida? Como é que uma pessoa que tem esse sentimento em relação à empresa vai ter um comprometimento? O gatilho é exatamente essa sensação de não pertencimento. E aí, como é que eu faço para trazer essa pessoa de volta? Eu tenho que dar uma ajustada na cultura da empresa. Eu falo também sobre cultura da empresa, já falei aqui, vou deixar na descrição também a referência do episódio onde eu falo de cultura empresarial. Como é que eu faço para construir uma cultura empresarial ou para mudar a cultura empresarial da minha empresa.
Uma outra coisa que também é um gatilho, que está vinculado muitas vezes à cultura da empresa, é a ausência da meritocracia. O Joãozinho faz bem feito, não acontece nada. O Zezinho faz mal feito, também não acontece nada. Ué? Se todo mundo faz mal feito, não acontece nada. Tem um que faz muito melhor do que os outros, também não acontece nada. Não tem meritocracia nenhuma, a pessoa não se sente reconhecida. E ela não sente que os esforços dela são recompensados. E eu não estou falando nem de recompensa financeira, não. Pode ser um prêmio, um bônus, mas pode ser às vezes um reconhecimento. Cara, parabéns, sensacional isso que você fez. Você é um funcionário exemplar. Vou tirar uma foto sua, vou botar aqui no Instagram da empresa, no LinkedIn da empresa, funcionário do mês e tal. Sensacional isso que você fez. Mas se não tem isso, a pessoa vai se desvinculando, se desengajando. E aí depois que você vê, aí você vê o comportamento de falta de comprometimento. E você não entende que o problema está lá na cultura da empresa. Uma outra coisa que também é um super gatilho para comportamentos indesejáveis é a falta de clareza. Às vezes o problema é que simplesmente você não disse o que você esperava da pessoa. Ela não sabe. Aí você pode dizer, como assim ela não sabe? Eu contratei ela para ser o técnico contábil. Ela não sabe o que o técnico contábil faz? Talvez ela até tenha aprendido lá no curso que ela fez. Mas ela não sabe o que você espera que ela faça. Ela não sabe como você espera que ela se comporte em relação ao time, em relação a você como líder, em relação a eventuais fornecedores e clientes. Falta de clareza é fatal, então é importante que você compartilhe com o seu time a visão, a sua visão como empresário. O que você espera do seu negócio, da sua empresa? Eu espero que a minha empresa seja uma referência na cidade em qualidade do serviço realizado. Então compartilhe isso com o seu time para a galera começar a entender que isso é importante, que quando você define um procedimento é porque você quer ser reconhecido como uma empresa de ponta em qualidade. Coloque metas na mesa, defina metas para todo mundo. Todo mundo tem que ter meta. Saber o que é o resultado que tem que ser alcançado. Porque aí a pessoa vai se sentir responsável por aquilo. Você tem que dar responsabilidade para as pessoas. As pessoas têm que saber qual é a responsabilidade delas, até onde elas podem ir, e a partir de onde elas não podem ir. E ela precisa, obviamente, se conhecer e conhecer muito bem quais tarefas ela precisa executar. Então, a falta de clareza pode ser um super gatilho para desencadear uma série de comportamentos inadequados. E quando você elimina o gatilho, ou quando você transforma aquele gatilho, você muda o comportamento a partir de um novo gatilho, que talvez seja um gatilho de melhor comunicação, melhor clareza. Identificou quais são as possíveis causas dos gatilhos que acionam o comportamento indesejado? Aí vai para agir, né? Tem que agir. Então, vai agir na liderança? Vai fazer o quê? Vai treinar seus líderes? Vai contratar uma mentoria? E aí você, o líder, o que você vai fazer? Vai procurar um, 2, 3, 4, 5 cursos, 10 livros? Ou vai fazer mais fácil, né? Vai entrar em contato comigo e vai me perguntar como é que a gente pode trabalhar junto uma mentoria. É mais rápido e é mais prático e é mais efetivo do que você fazer 1 milhão de estudos. Mas se você gosta de estudar, pode também fazer 1 milhão de estudos e ler um montão de livros, que você também vai alcançar essa melhora no seu desenvolvimento enquanto líder. Segue lá o meu Instagram para ter acesso a conteúdo sobre liderança. Lá no meu Instagram a gente fala sobre a tríade do crescimento empresarial. O que é a tríade do crescimento empresarial? São as 3 habilidades que fazem a diferença. É estratégia, liderança e gestão. Então, liderança, assiste o conteúdo lá no canal, lá no meu canal, não, lá no Instagram, lá no meu perfil do Instagram, para ter acesso a conteúdos que vão te ajudar no seu desenvolvimento. Aqui no DaltonCast tem vários episódios que falam sobre liderança, vários aspectos sobre a liderança. Tem que agir na cultura, o problema está na cultura, não é só um líder, é a empresa como um todo está desse jeito, então vamos embora mudar a cultura da empresa. Vamos trabalhar principalmente os 2 fatores que eu falei que são os gatilhos mais importantes, clareza e engajamento. Então, haja para solucionar. Se você quer mudar o comportamento da empresa, você tem que agir nas causas desses gatilhos dos comportamentos contraproducentes. Uma outra coisa importantíssima e imprescindível é a questão da comunicação.
Você, como líder, precisa trabalhar a comunicação. Você, como dono da empresa, é o principal voz da empresa. A comunicação é importantíssima, porque ela gera uma série de gatilhos. Lembra o gatilho externo? Às vezes, uma coisa que você fala aciona um gatilho que desperta um comportamento producente. Aí, quando você não fala, a pessoa segue a tendência normal de ter o comportamento contraproducente. E aí, quando ela tem um comportamento contraproducente, você não gosta. Então, invista na melhoria da sua comunicação. Tanto na comunicação coletiva, eu chamo de comunicação coletiva, ou seja, os treinamentos que você faz, as palestras que você dá, os processos que você alinha, desenha e formaliza, os procedimentos que você determina. Isso tudo é comunicação. Você vai dizer exatamente o que você quer que faça, da forma que você quer que faça, de que jeito você quer que a pessoa faça. E mais, reforçar constantemente os valores, os princípios da empresa, o objetivo, a visão, onde é que a gente quer chegar. Então isso fortalece a cultura. Então a comunicação é um fator fundamental quando a gente está falando de gatilho. Porque o líder é o espelho da tropa. Aquilo que a pessoa, que você como líder, como dono da empresa fala, aquilo repercute e gera comportamentos que podem ser producentes ou contraproducentes. Por exemplo, você chega lá, dá um esporro geral, a bronca geral, distribui, fala e grita, bate na mesa. Resultado é producente ou contraproducente? Eu aposto com você que é contraproducente. Aí você vai dizer assim, mas deu jeito no curto prazo. No longo prazo você desmotivou a galera. Aquele problema vai acontecer de novo e vai ser pior. Porque talvez aconteça e as pessoas escondam. Porque vão dizer assim, não vamos contar não, vamos esconder esse negócio aqui, senão vai dar aquele ataque de pelanca lá. E aí você vai... Lá na frente o tombo é muito maior. Então desenvolva e trabalhe essa parte da comunicação. E além da coletiva, a individual. Como é que a comunicação individual impacta? E impacta muito. Aí a gente está falando de mudar algumas pessoas, né? Então o que você tem que fazer para moldar o comportamento, para mudar o comportamento de uma pessoa específica que não está, de repente, rendendo bem no seu time? Primeiro, tem que ter o alinhamento inicial de expectativas. Essa eu gosto de fazer quando a pessoa entra. Ou quando você entrou e a pessoa às vezes já estava. Você comprou a empresa, né? A pessoa às vezes já estava. Mas nunca é tarde para um alinhamento inicial, mesmo que não seja no início. Faz um alinhamento não inicial, chama de outra coisa. Alinhamento de expectativas, onde você vai dizer o que você espera daquela pessoa, em termos de comportamentos e resultados. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque aí depois que você fez o alinhamento de expectativas, e a pessoa não está entregando o que deveria, ou se comportando como deveria, aí você faz o feedback. O feedback eu também ensino aqui no DaltonCast. Formas eficientes de dar feedback. E feedback tem que ser positivos e negativos. Os dois são válidos. Logo que o negativo você está visando o desenvolvimento da pessoa. Feedback negativo é o feedback de desenvolvimento. Eu prefiro chamar de feedback de desenvolvimento. Mas você vai ouvir aí feedback negativo. Então, como você dá feedback? Conhecendo essa sequência que eu ensinei aqui hoje. Como é que eu dou feedback sabendo que a resposta vai ser de acordo com o sentimento? O comportamento vai ser derivado da emoção. Que emoção eu quero gerar naquela pessoa para ela mudar o comportamento? Isso são coisas que... Perdão. Isso são coisas que eu ensino na minha mentoria para os meus mentorados. De forma detalhada. E aí é caso prático, né? Fulano é assim, desse jeito, então ele vai pensar assim. Então a melhor forma é fazer desse jeito ou do outro jeito. Então, feedback é fundamental. E quando o feedback não funciona, aí a substituição daquela pessoa é inevitável. Se a pessoa não está disposta a mudar, se ela não se compromete a mudar, se ela não muda, aí a gente substitui aquela pecinha por outra pecinha. E aí, de olho no processo seletivo, para não ter que botar pessoas que você vai ter que mudar, já trazer pessoas com comportamento errado para ter que mudar na sequência. Por fim, e menos importante, impacto direto, e vai te ajudar muito a você começar a mudar o comportamento das pessoas, é a meritocracia que você precisa implementar na sua empresa se ela não existe. Tem diversas formas. A forma mais simples é você estabelecer as metas e premiar pelas metas, avaliar individualmente as pessoas, o que você espera de cada um, avalia determinado de tempos em tempos e premia essas pessoas de alguma forma.
Não precisa ser nada sofisticado. Eu já ensinei várias formas de você fazer prêmio com baixíssimo custo e com altíssimo resultado. A meritocracia, ela vai estimular a mudança, porque a mudança, ela precisa, para acontecer, ela precisa de um estímulo. Qual é o estímulo? Um estímulo pode ser exatamente você implementar uma cultura de meritocracia dentro da sua organização. Ela vai ser um catalisador dessa mudança, porque as pessoas agora vão querer mudar, porque sabem que serão beneficiadas pela sua própria mudança de comportamento. E aí? Conseguiu identificar quais gatilhos podem estar gerando esses comportamentos indesejados na sua equipe? Bom, então agora é só traçar um plano de ação em cima de tudo que eu falei aqui e realizar as ações necessárias para promover a mudança do comportamento do seu time. E se você tiver alguma dúvida nesse processo, você sabe que basta estar em contato comigo. A gente marca uma conversa e quem sabe vai ser um prazer te ajudar a estruturar e arrumar a casa, mudar o comportamento do time e te ajudar a promover o crescimento no seu negócio. Para entrar em contato comigo é muito simples, você pode enviar um e-mail para contato@daltonribeiro.com.br. Pode ir lá no meu Instagram e mandar uma mensagem para mim, um direct lá no meu Instagram. Pode entrar também no meu LinkedIn, mandar para mim uma mensagem direta lá no meu LinkedIn, é liberado, você pode mandar mensagem direta para mim lá no LinkedIn. Ou entra no site daltonribeiro.com.br, que lá você vai ter o link do LinkedIn, do Instagram e todas as formas de contato, além de, obviamente, conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Se você curtiu esse episódio, não se esquece de avaliar, dar aí 5 estrelas, dá uma curtida se você está no YouTube, na sua plataforma, não sei se tem estrela, se tem curtida, compartilhe esse episódio com outros líderes que podem ser beneficiados, ajude a compartilhar informação que gera mudança, que gera resultado. E lembre que se você estiver ouvindo esse podcast nas principais plataformas de áudio, se quiser ver lá no YouTube, também tem a versão em vídeo lá no meu canal do YouTube, é só jogar lá youtube.com/Dalton Ribeiro. Muito bem, este foi mais um episódio do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Muito obrigado pela sua audiência, mais uma vez um grande abraço e até o próximo episódio.